Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Iniciamos com Raul Seixas. Alguém diz que ele era satanista, diz que ele é isso, diz aquilo. Mais uma para minha coleção aí de broncas que vou tomar porque eu uso música popular brasileira. Senhores, ontem foi dia de Nossa Senhora das Graças e eu não comentei nada, até porque eu usava o calendário português, europeu, da liturgia, usava no sentido de sempre estar usando esse calendário, mas desde o ano passado eu deixei de usar o calendário litúrgico europeu e passei a usar o calendário litúrgico da CNBB. Então todo dia abro o aplicativo da CNBB, vejo os evangelhos, leio, e ontem eu abri, não vi, estava lá em cima, mas não vi, falando do dia de Nossa Senhora das Graças. Então eu já peço desculpa aos meus irmãos que são devotos de Nossa Senhora das Graças por não ter feito essa citação. Então está sendo feita hoje. Como eu disse outro dia, esses títulos, essas honras que nós colocamos em Maria, são apenas detalhes para poder lembrar do seu papel na história da salvação. E o grande título que conta é o título Santa Maria, Mãe de Deus, pois ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus. Bom, dito isso, lembrando que o evangelho de hoje, Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 28. A gente tem falado muito dos canalhas que tentaram golpear o Brasil e nós estamos indignados, estamos revoltados e queremos que não aconteça de novo e que sejam punidos com o rigor da lei para que não se repita tal pensamento, tal atitude. E não foi suposto golpe, foi um golpismo preparado pelo Jair Messias Bolsonaro desde 2018, ele sempre falando contra as urnas, sempre falando contra o STF, criando o inimigo invisível, que é o comunismo, que é o STF, os inimigos invisíveis, que ele criou, o comunismo, que sempre eles usavam isso, desde o regime militar, para poder justificar suas posições. Só que dessa vez, a ideia do comunismo não foi vencida, porque os Estados Unidos não comprou a ideia. Mas eu quero aqui fazer um justo reconhecimento, mesmo que alguém diga, não, isso não vale. Não, eu vou dizer, porque eu acho que é justo reconhecer o general Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, que disse que se o Bolsonaro tentasse o golpe, ele daria cadeia para ele. Também o brigadeiro, comandante da Força Aérea, Carlos de Almeida Batista Júnior. Interessante que nós só falamos das canalhas que fizeram, que tentaram, que pensaram, que planejaram, que prepararam o golpismo. Então vamos reconhecer aqueles que não deixaram o golpismo acontecer. Então Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, Carlos Almeida Batista, comandante da Força Aérea. Também o general do Comando Militar do Sudeste, Thomas Miguel Mineb Ribeiro Paiva, Richard Nunes, comandante militar do Nordeste, general. André Lucas Novaes de Miranda, ex-general, comandante militar do Leste, ou seja, aqui do Rio de Janeiro. Também Guido Amin Neves, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia das Forças Terrestres, também general. E Valério Stuffers, comandante do Estado-Maior do Exército, ou seja, general também. Ou seja, esses generais, esses oficiais generais da aeronáutica, o brigadeiro e os demais do Exército, que não deixaram que o país mergulhasse no 64. Mostraram um pouco de decência e maturidade, combatendo assim o golpismo bolsonarista, mantendo posições, mesmo você vendo durante o contexto das investigações, está sendo colocada na mídia para a gente, de eles sendo atacados por seus companheiros, compatriotas, os seus iguais, dizendo que eles eram até cagão. Bom, eles são patriotas, sim, patriotas defensores da democracia, e todo o nosso reconhecimento ao trabalho deles. Embora a gente saiba que o papel deles é esse, garantir que o país continue dentro da ordem e do respeito. Evitou um estado de sítio. O estado de sítio, com a guerra civil, não custaria nada. E vamos nós para o evangelho do dia. Bom, vamos lá. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 28,
nessa quinta-feira também dia de ação de graças, então, nos Estados Unidos, sabe? Mas Jesus hoje fala da sua volta, e ele fala da necessidade de nós recomeçarmos nossa história. E aqui o evangelista Lucas, automaticamente ele deixa bem claro que haverá destruição de Jerusalém. Nós sabemos claramente que o contexto que o evangelho foi escrito foi a narrativa de um fato do momento atual, ou seja, aquele momento que estavam sendo vivido. Jerusalém invadida, pisada, destruída pelos romanos, mas no final do evangelho, Jesus diz que o Filho do Homem voltará, ele virá, né, para poder recolher os seus, para poder cuidar dos seus, mas é importante de mantermos a cabeça erguida. Manter a cabeça erguida é manter a fé. Ontem, a palavra do Evangelho, o Evangelho de ontem, era perseverança. Hoje, a palavra hoje é fé. Ou seja, acreditar, não ter medo, ter coragem de encarar as dificuldades. Todas as vezes, nós que estamos passando, seja por dificuldade, é problema no carro, é problema de saúde, é problema com casamento, é problema no namoro, é problema de desemprego, e todas as guerras que nós temos particulares, seja no trabalho, seja na família, seja na comunidade, na igreja, por que não? A gente percebe claramente que é preciso manter a fé. E aí, a fé naquilo que nós dizemos acreditar. A fé no Deus que nos convida a perseverar. Evangelho de ontem. E nós oramos hoje, Jesus fala que haverá, sim, uma deportação. Guerra sem deportação, ou seja, às vezes nós estamos instalados numa posição e somos convidados a mudarmos nossa posição para poder vivermos a realidade do mundo. O Evangelho de hoje ainda nos pede que não tenhamos o medo, mas diz das dificuldades de todos aqueles. Quem estiver na cidade está lascado. Quem está no campo não venha para a cidade. E a gente fala de Jerusalém, estou encerrando já, lembrando que Benjamin Netanyahu está com o pedido de prisão pedido já pelo Tribunal Internacional, diante do conflito lá na Palestina. O que a gente tem que reconhecer é que todas as guerras são guerras erradas, como diz Renato Russo. E vamos nós, o Evangelho de dia, vivendo ele claramente. Eu sou Daniel Nonato. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de